Amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer estar com vocês em uma EBP em Foco, direto de Teófilo Otoni. Quero começar a aula de hoje mandando um forte abraço a todos os nossos amigos que nos curtem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo canal www Escola Bíblica Dominical do nosso grande amigo Ismael Pereira. Também quero mandar um forte abraço para o nosso presbítero. Vou mandar um forte abraço para todos os nossos professores aqui da sede de Teófilo Otoni e de todos os campos que estão ao nosso redor. Mas eu quero mandar um abraço especial hoje para Isaac Vital. Isaac, estou te aguardando na bancada. Você tem estado sumido, mas nós te esperamos. Vai ser um prazer, uma honra te ter aqui. Quero mandar um abraço também para todos os nossos professores e amigos que estão nos ouvindo e nos curtindo diretamente da Turquia, Suécia, Paraguai, Grécia, França, Bélgica e Tailândia. Que Deus possa continuar te abençoando. É um prazer ter vocês como ouvintes do EBP em Foco e principalmente como estudantes da palavra do Senhor. Somente Deus pode recompensar tudo aquilo que vocês têm feito pela obra dele. Hoje nós estamos com um grande homem de Deus, como eu sempre falo no nosso programa, e eu trouxe de volta o nosso professor Marcelo, que está comigo hoje. Marcelo, é um prazer te ter aqui. Fica à vontade no nosso meio. Está conosco o presbítero Rafael, já é conhecido de vocês. E nessa noite, nós vamos estudar a lição de número 2. E a lição de número 2 fala o padrão da lei moral. Essa revista é uma revista muito boa, como eu falei na lição passada. É interessante que ela veio no momento, eu falei na lição passada, eu vou repetir, onde nós estamos passando por um grande caos em todas as igrejas. Não só no mundo e fora, mas em todos os lugares que nós estamos rodando, que nós estamos andando, nós vimos que Satanás tem tentado tirar a paz do povo de Deus. E nada é melhor do que refletir sobre os 10 mandamentos. Na lição de número 1, nós estudamos o tema Deus deu a sua lei ao povo de Israel. E nesta lição, nós falamos sobre 10 ditos ou 10 palavras, mais conhecidos como 10 mandamentos. Ela foi dada a Moisés no Monte Sinai. Nós vamos continuar hoje a lição número 2, e a lição número 2 vai falar sobre o padrão da lei moral. Como sempre, eu vou iniciar com o nosso presbítero Rafael, fazendo a introdução da lição, e nós vamos explicar tópico a tópico. Rafael, com você. Então vamos à introdução. Desde o princípio do mundo, todos sabem que é imoral matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai e mãe, pois Deus colocou a sua lei no coração e na mente de todos os seres humanos desde o início. Romanos 1, 19 e 20. Eram princípios éticos e não um código de lei. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei, como código e entregues a Israel por intermédio de Moisés. Muito bem, professor. Nesse tópico de introdução, vai se destacar algo fantástico. Como explicar esse tópico sobre o padrão da lei moral? Preste atenção nisso aqui. Esse ato aí, que nós chamamos da entrega da lei, toda esse ritual que aconteceu, e a própria Bíblia nos diz que o homem nasce com um padrão ético, um padrão moral, né? Desde o início, como diz Romanos. Nós precisamos entender que o homem nasce com isso, porque algo foi soprado sobre ele. Então isso aqui é muito interessante. Isso nós chamamos de cognoscibilidade. Então o que é cognoscibilidade? Quando o Gênesis diz que Deus fez o homem, quando Deus cria o homem, ele sopra sobre o homem parte dele para que ele se tornasse alma vivente. E quando ele se torna alma vivente, nós podemos perceber que a partir de então, ele traz consigo a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é caráter, respeito, amor ao próximo, e junto com esses atributos, nós conhecemos então o que nós chamamos aí de princípios éticos, e não códigos de lei. Então, Deus sopra sobre o homem, e esse ato de soprar aí nós chamamos de cognoscibilidade. O que é cognoscibilidade? Anote isso aí. A cognoscibilidade é a revelação de Deus no homem
desde o princípio da criação. Então anote na sua revista, desde o princípio da criação, Deus, quando Ele faz o homem, Ele já cria o homem com princípios éticos, porque Ele sopra parte do seu atributo para o barro, fazendo o homem viver então, se tornando alma vivente. Paulo afirma a mesma em 1 Coríntios 2, versículo 20 até ao versículo 10 até o versículo 11. E também em 1 Coríntios 17 até o 19. Eu vou começar com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11. Presbítero Rafael, leia, me fazendo um favor. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então, entenda isso aqui, professor. O homem não traz consigo algo particular dele, mas ele traz consigo algo que o próprio Criador, podemos dizer lá em Gênesis e Ahim, ele sopra sobre o homem algo particular dele. A queda do homem vai trazer consequências, mas ele não perde algo que Deus deu para ele, que são os princípios éticos. Então entenda isso aqui. É interessante falar assim, onde eu vou achar esse termo que fala sobre cognoscibilidade? Você vai achar no livro em Teologia Sistemática, Lois Berkhoff, página 33 e página 34. Outro texto que fala sobre o mesmo assunto, e Paulo continua afirmando, é 1 Coríntios 1, versículo 17 até o versículo 19. Professor Marcelo, tem como o senhor ler para a gente? Agora, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, professor, quem pode aniquilar a sabedoria dos inteligentes? Somente Deus. Então, esse tópico já começa a introdução na sua sala, mostrando para o seu aluno que o ato e o que nós chamamos de efeitos éticos aqui na própria revista, os princípios éticos, é dado pelo próprio Deus desde o princípio da criação. Eu vou continuar aqui no tópico número 1 e vamos continuar nesse tópico a respeito das tábuas da lei com o professor Marcelo. Número 1, formato. Professor Marcelo? Pois bem, formato. Era um jogo de 2 tábuas com 4 faces. Não é possível saber qual era seu tamanho. A arca do concerto media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Em Êxodo 25, versículo 10. Cada uma dessas tábuas não devia passar de 75 centímetros, 55 por 55 por 55, considerando que elas foram colocadas na arca juntamente com a vara de Arão, que floresceu, e um vaso com maná. Contém 172 palavras. Um homem podia transportá-las tranquilamente. Então, professor, é interessante que nós nos perguntamos assim, por que Deus pediu para que Arão fizesse uma arca, né? É interessante. A veracidade de tudo que Deus faz, isso aqui é muito interessante. O ato de pedir para que Moisés guardasse as tábuas, como também o maná, como também a vara de Arão que floresceu, nada mais é para que nós pudéssemos entender de que como ele operou no passado, ele opera no presente e operará no futuro. Você concorda comigo, professor Marcelo? É uma forma de lembrança, né? Para trazer ao povo de Israel que pela Bíblia, a gente estuda pela Bíblia em Êxodo, é um pessoal muito esquecido. Eles tinham muita facilidade de esquecer, da mesma forma que vamos ler aqui em tópicos posteriores, eles se esqueciam das maravilhas que Deus fazia para com eles. E nós, da mesma forma, nos tempos atuais, nós nos esquecemos muitas vezes das bênçãos que Deus nos dá. Deus às vezes nos presenteia com tantas coisas, com tantas maravilhas, e passa 2, 3 meses, nós estamos ali já nos esquecemos, né? Buscamos em oração alguma coisa e depois já estamos sofrendo de novo, preocupados
da mesma forma como se já não tivesse tido aquele costume, como se já não tivesse tido a experiência com Deus. Então, essas formas que Deus usava naquela época para poder relembrar o povo, trazer a memória do povo sobre as suas bênçãos, sobre as maravilhas que ele fazia, isso também nos remete aos tempos atuais que vamos ver nos tópicos posteriores da lição. Então, professor, Deus, ele vai continuar no seu ato de veracidade, no seu ato de que o homem entenda o seu plano de ação no passado, no presente e no futuro. Aí você fala assim, então onde está isso? Abra comigo Apocalipse 11, versículo 19. Nós, a igreja, que seremos arrebatada, nós veremos com os nossos olhos tudo o que está nessa revista. Alguém achou para mim? Apocalipse 11, versículo 19, professor Marcelo, sim? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraiva. Então, olha que interessante. É interessante o que o professor Marcelo disse aí. A arca da aliança foi vista no templo. Então, nós o veremos. Nós, os cristãos, que seremos arrebatados, a igreja que será arrebatada, nós teremos o privilégio de ver tudo o que está dentro da arca, para que nós possamos confirmar aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai. Isso que é muito importante, professor. Então anote, leve para a sua sala, para que eles entendam que Deus é fiel, do início, no meio e o fim. É por isso que nós temos aí o nome Alfa e Ômega, princípio e fim. Sim, professor Marcelo? Não, e hoje há uma especulação a respeito da localização dessa arca. Inclusive tem um historiador que foi até tema de um filme de Spielberg, que é Indiana Jones, que tem esse nome do personagem baseado no historiador que pesquisava a respeito da arca e disse que encontrou a arca, que conseguiu a arca, encontrou, mas só que o local que ela estava não dava para poder ninguém ir lá buscar, só ele que sabe. Então, hoje em dia existe muita especulação a respeito da arca. Nós acreditamos, não está escrito na Bíblia com clareza a respeito da localização, nós acreditamos que foi recolhida por Deus, porque alguns dizem que na invasão da Babilônia eles destruíram a arca, outros falam que foi roubada, outros falam que está com os etíopes, mas nós não temos ainda a definição correta. Acreditamos, baseado também nesse texto de Apocalipse que foi lido, que ela está escondida junto com Deus. Anotou, professor? Então vamos continuar o tópico número 2, a divisão das tábuas, ainda com o professor Marcelo. Professor Marcelo, por favor. A divisão das tábuas. Em nenhum lugar da Bíblia diz quantos e quais eram os mandamentos em cada uma dessas tábuas. Escritores antigos, judeus e cristãos, como o pensador judeu Filo de Alexandria, o historiador judeu Flávio Joséfo e um dos pais da igreja, Irineu de Leão, dentre outros, diziam haver 5 mandamentos em cada tábua. Segundo Calvino, eram 4 e 6 e não 5 e 5. Essa nova interpretação tem encontrado eco nos tempos modernos. Eu espero e eu tenho certeza, eu ainda vou continuar com a tese bíblica, meu amado. Não há veracidade de que existia 5 em cada tábua. Nós não podemos afirmar que eram 6 e 4. Então, essas revelações, ela ficará e continuará para que nós possamos ver no grande dia, como diz a palavra em Apocalipse 11, versículo 19, quando, olha que interessante, o céu foi aberto, a arca da aliança foi vista no templo. Então não cabe a nós, seres humanos, especularmos se foi 5, 5, 6, 4, mas somente a Bíblia, ela pode dizer quantos mandamentos havia em cada tábua. Então não deixe dúvida para a sua sala. Explique para a sua sala que a Bíblia não relata. Então, se Calvino diz uma coisa, se Flávio Joséfo diz outra, nós preferimos continuar com a Bíblia que não foi revelada. Eu vou continuar no tópico número 3, que vai dizer sobre a rebelião com o presbítero Rafael. Sim, meu amado. A rebelião. Ao fim de 40 dias, Moisés desce do monte com as tábuas da lei. Nessa ocasião, Israel havia se corrompido com o bezerro de ouro. Ainda muito cedo, a história, vemos como a natureza humana é inclinada ao pecado.
onde está o compromisso do povo quando declarou na cerimônia do concerto: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha que interessante. Quando nós falamos sobre esse princípio de que quando Deus revela a Moisés e o povo fala, nós obedeceremos, nós podemos notar que por 2 vezes o povo faz a mesma afirmação. Então tá aí, ó. Se nós olharmos Êxodo 24, versículo de número 3, nós encontraremos a primeira afirmação. Olha que interessante. E no versículo de número 7 também fala a mesma coisa. Eu vou ler o versículo de número 3 e eu vou pedir aos outros professores que leiam o versículo de número 7. Olha que interessante. Moshe, foi e contou ao povo tudo o que Adonai dissera, incluindo todas as regras. Na minha versão é Bíblia Judaica completa. E ele continua dizendo: o povo respondeu com uma só voz: obedeceremos a cada palavra dita por Adonai. Eu queria que vocês lessem para mim o versículo de número 7. Quem achou aí? Sim, professor Marcelo. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha que interessante. Então, aí nós podemos entender que o povo trazia consigo aí parte da idolatria do Egito. E essa idolatria do Egito ainda estava impregnada sobre o povo. O povo precisava ter a lei de Deus. Então, quando Moisés começa a falar com eles, amados, nós precisamos entender que o povo, eles achavam que eles estavam abandonados, mas não estavam abandonados. Isso se manifesta agora. Olha que interessante. Essa que o presbítero Rafael acabou de ler. Nós podemos entender que essa rebelião começa pelo ato do povo achar que estava abandonado. E Deus não havia abandonado o povo. Deus de maneira nenhuma. Então, eles se esqueceram da manifestação que eles fizeram de dizer: nós obedeceremos. Nós obedeceremos. Então, esse princípio, nós obedeceremos, é impactado ainda pela idolatria do Egito. E eles, por trazer a idolatria do Egito, começam a falar assim: não, nós tínhamos deuses no Egito. E nós víamos os deuses cooperar para o bem do Egito. E se esqueceram de que eles dependiam agora unicamente de Adonai. Professor Marcelo, sim? Não, a respeito desse fato aí, Moisés, ele avisou que ia falar com Deus, foi para receber os mandamentos e o pessoal ficou lá esperando, falando: nós vamos obedecer a Deus. Só que Moisés ficou 40 dias lá. E até semelhantemente a passagem de Jesus, que ficou no mesmo lugar 40 dias, né? Sem comer e sem beber. Que muitos pregadores, inclusive, abrindo parênteses, falam que Jesus bebeu água no deserto. Como é que bebe água num lugar onde não tem água? Então Moisés teve a capacidade de ficar 40 dias e 42 sem beber água. Então por que Jesus beberia água? Então já cai por terra já esse fato de muitos dizem que Jesus bebeu água no deserto. Jesus nos 40 dias ele se absteve do pão e se absteve de água. Esteve lá em oração. E voltando ao texto, como ele estava lá falando com Deus, o povo: Moisés não vai voltar, não vai descer. Quer ir Arão, o que nós vamos fazer? Apertaram Arão faltou postura e também com conhecimentos, né, de culturas egípcias. Vamos fazer aqui pegaram o ouro e depois falou com Moisés que saiu um bezerro de ouro. Mas na verdade não saiu do nada um bezerro de ouro. Eles pegaram o ouro, derreteram, fundiram as joias que eles tinham, os adornos, e fizeram um bezerro de ouro baseado na cultura egípcia. Porque eles adoravam um deus lá que chamava Apis, que era um boi, um touro preto, com manchas brancas, né? Então eles já tinham esse costume de fazer esse tipo de adoração e chamaram, inclusive em algumas traduções da Bíblia, coloca Deus com letra maiúscula. Eles compararam esse Deus egípcio ao Deus que estava falando com Moisés. Então vamos fazer um Deus com letra maiúscula. Fizeram um Deus um boi, porque também o bezerro de ouro representava força, né? Agilidade, virilidade. Então era um símbolo de força, de resistência. E eles colocaram isso aí para poder adorar e
simbolizar também a presença de Deus, né? Eu achei até interessante esse tópico. Eu já vi muitas pregações falando sobre esse tema. Eu já vi diversas pregações falando sobre esse tema. Amados, é bom nós guardarmos e anotarmos essas coisas na revista para que nós possamos levar para a nossa sala. É algo novo que os professores trazem para que nós possamos ter ciência de que Deus continua fiel e continua falando, impactando o seu povo dia após dia. Né? Os professores que estão aqui, eles se esmeram para trazer algo novo. É interessante. Então, esse Deus ápice, nós podemos entender que o povo continua consigo trazendo os costumes egípcios e querendo impregnar junto a Arão. E Arão aceita. E um detalhe importante aí, nesse período que Moisés ficou no deserto, esses 40 anos aí, você pode olhar que toda geração que morava no Egito, que conhecia os pepinos, as cebolas, as comidas do Egito, ficou tudo para trás, morreram todos no deserto. Então, a turma que nasceu, a nova geração que nasceu lá no deserto, eles não conheceram os deuses do Egito, não conheceram os costumes egípcios, então foi uma geração que não conheceu aquele pecado que veio dos seus antepassados, dos seus pais, né? E também, voltando ao fato, quando eles fizeram o bezerro de ouro, trouxe consequências graves, porque os levitas, Deus queria acabar com todo mundo, queria matar todo mundo, e Moisés intercedeu para o povo, não faça isso não, esse é seu povo escolhido, a promessa, lembra da promessa de Abraão, Isaac, Israel, e foi pedindo, intercedendo a Deus, para Deus não acabar com aquilo ali. E Deus falou, então mata alguns lá, manda os levitas embanharem as espadas e matar uma parte do pessoal lá, até mesmo a galera que foi o estupim da brincadeira lá de idolatria. É uma situação grave que hoje a gente vê nos dias de hoje. Muitas vezes o povo, Deus faz a obra, entrega a Bíblia, está aqui pronta para a gente seguir, e o pessoal vai seguindo os costumes do mundo. Não tem nada a ver, o carnaval está chegando aí, está batendo a porta, verdade, e vai incorporando e tenta incorporar esses costumes egípcios, podemos chamar, né? Sim. Egípcios dos dias de hoje para a igreja. Amado, é interessante esse tópico, porque nós falamos assim, não, isso não acontece no nosso meio. Acontece, amado. Hoje as igrejas estão trazendo verdadeiros carnavais para dentro da igreja. Como se isso fosse normal, né? Como se nós tivéssemos que engolir essas coisas. Então, eu vou mandar um alô para você, pastor, que nos assiste. Amado, não precisa inventar. A Bíblia continua sendo Bíblia e continua trazendo as pessoas na sua simplicidade aos pés de Cristo. Não invente moda, não crie besteirol na sua igreja, não crie coisas que você sabe que não vai trazer conversão. Se há conversão, sim, é de Deus. Agora, se não há, para que um carnaval na igreja vai trazer conversão, meu amado? Então, preste bem atenção e veja se tem algo de Deus o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Professor, você é algo importante na sua sala. Se a sua sala ela começa a estudar esses tópicos que o professor Marcelo disse aqui, ela vai frutificar aquilo que você tem falado na sala. Então, seja bênção para o seu povo. Eu vou continuar aqui, ainda com o professor Marcelo, é isso? Tópico de número 4, não é isso? Deus renova o concerto? Perfeitamente. Professor Marcelo, sim? Deus renova o concerto. A revelação do Sinai prosseguiu após ser interrompida por causa da rebelião do bezerro de ouro. Nessa ocasião, as tábuas do concerto foram quebradas, mas Deus perdoou o povo e o concerto foi renovado. Deus mandou Moisés lavrar novas tábuas, nas quais escreveu novamente e as mesmas palavras. Parece que isso foi resultado da intercessão de Moisés pelo povo. Que foi o que nós falamos. Eu até gostei desse tópico que você deu aí. E Deus foi muito zeloso. Deus é muito zeloso, então ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Mas como Deus tem um amor muito grande, isso foi mostrado ao longo da Bíblia, isso é mostrado inclusive através da pessoa de Jesus, que é o nosso objeto, é o objeto principal de estarmos aqui nessa noite. Então, foi um dos motivos que esse povo não foi consumido, porque a vontade de Deus naquele momento era consumir, acabar com tudo, não chega. Esse povo aqui não quer saber de nada, não obedece, eles não estão nem aí, falam que vão aceitar a palavra, mas o líder vira as costas e obedece. Então, concluído o que nós falamos aí. Há uma intervenção de Moisés, isso aqui nós podemos deixar claro nesse tópico,
que houve uma intervenção de Moisés. Moisés pede a Adonai, né? Nós vamos entender que o pedido de Moisés vai causar agora o que nós chamamos de... É interessante, nós vamos usar muita linguagem antropomórfica e dizer que uma comoção, mas Deus não se comove, nós precisamos entender isso. Mas nós vamos entender que Deus olha para Moisés e ele diz, olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu mandarei um anjo, não, o Senhor é quem vai comigo. E isso é interessante que algumas pessoas dizem, nesse tópico que o professor Marcelo leu, algumas contestações, é muito falado que não foi Moisés, não foi Deus que escreveu nas tábuas, que foi o próprio Moisés que escreveu pelo fato de ele ter quebrado. Eu gostaria que você abrisse para mim em Deuteronômio 10, o versículo 1 até o versículo 5, e eu vou ler uma tradução fidedigna, judaica, para que você entenda de que o ato aí é lavrar as tábuas. Então o ato de Moisés foi o ato de cortar as pedras e alisar. Então ele teve trabalho sim de cortar as pedras, porque ele quebrou. Agora o ato de escrever é do próprio Deus. É do próprio Deus. Eu queria ler duas versões. Deuteronômio 10, versículo 1 e até o versículo 5. Eu queria que o senhor lesse primeiro a sua tradução. Sim, professor Rafael, você tem também? Marcelo, sim, pode ser a sua Bíblia judaica também? 10 a 1. 10, 1 ao 5. A minha é judaica. Nesse tempo, Adonai me disse, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, suba no meu encontro sobre a montanha e faça uma arca de madeira. Então, olha que interessante isso aí. Olha o que ele diz aí. Adonai me disse, corte 2 tábuas de pedra como... Então o ato de cortar é de quem? De Moisés. Né? Aí eu queria que o senhor continuasse também nessa versão, para que nós possamos entender e um pouquinho mais além. Pode continuar para mim, por favor. Versículo 2. E inscreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que foram quebradas por você. Olha esse tópico aí. Quem vai escrever? Inscreverei. Eu escreverei. Então o ato de primeiro, inscreverei, quer dizer, ele vai escrever de novo aquilo que Moisés havia quebrado. Né? Então, a Bíblia é clara, gente. Tem gente, pastor, que fica pregando que foi Moisés. Gente, não foi Moisés que escreveu. O ato de inscrever aí é claro. Continua bem para o professor Marcelo, sim? Versículo 3. Então fiz uma arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras. Subi a montanha com as 2 tábuas na minha mão. Ele pôs nas tábuas as mesmas inscrições das anteriores, as 10 palavras que Adonai anunciou a vocês desde o fogo sobre a montanha, no dia da assembleia. E Adonai entregou a mim. Eu voltei, desci a montanha e pus as tábuas da arca que tinha construído, e elas permaneceram ali como o Senhor me ordenara. Então, amado, o ato de alisar as tábuas, eu quero ler para vocês, João Ferreira de Almeida, não é isso? Bíblia do Estudo Pentecostal, do professor Marcelo. Ele diz basicamente a mesma coisa, ele diz assim, naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como a primeira, suba a mim, a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira, de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras. Subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu, olha o versículo de número 4, o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura. Então, não foi Moisés, cai por terra a tese de que Moisés escreveu nas tábuas. Coloque isso para a sua sala. Tem muitos pregadores dizendo que Moisés teve que escrever pelo ato da rebeldia de quebrar as tábuas. Mentira. Cai por terra essa tese. Amém? Eu vou continuar o tópico de número 2. E eu vou ler esse tópico. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse tópico, os 10 mandamentos. Olha que interessante. A origem do termo, a expressão 10 mandamentos, em hebraico, Asaret Devarim, significa literalmente 10 palavras. E só aparece 3 vezes na Bíblia, em Êxodo e em Deuteronômio. A Septuaginta traduziu por decálogos, que é decálogo, a partir de 2 termos gregos, deca, que é 10,
do grego, e logos, que é palavra. O sentido de palavra, nesses idiomas, é amplo e indica discurso, pronunciamento, proposição. O termo hebraico específico para mandamento é mitzvah, usado também em referência aos 10 mandamentos. A Septuaginta utiliza o termo entolé. Olha o interessante aqui, professor. A mesma palavra usada no Novo Testamento. Então, na originalidade, nós vamos ver que não existia, como eu disse na aula passada, o termo 10 mandamentos. Mas existia o termo 10 palavras, ou o que nós chamamos de 10 ditos. Já a Septuaginta vai ter aí o que nós chamamos de decálogo, que é deca 10, e logos palavra. No hebraico nós chamamos de mitzvah. É interessante esse que nós falamos de mitzvah, que existe a Binai Mitzvah. O que é a Binai Mitzvah? A Binai Mitzvah significa filhos do mandamento. É um nome dado à cerimônia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica. Então, Binai Mitzvah é o que nós chamamos aí de filhos do mandamento. Quando acontece isso, Elias? Olha, para você ter noção, quando um judeu atinge a idade de 12 anos e mais um dia, o sexo feminino e masculino, 13 anos mais um dia, 12 anos e mais um dia, ou 13 anos e mais um dia, ele é incorporado dentro da comunidade e ele se torna responsável pelos seus atos. Isso aqui é interessante. Isso é lei judaica. É por isso que nós vimos Jesus, aos 12 anos, debater com os doutores da lei na sinagoga. E ele foi para se cumprir o mandamento da lei de Moisés, que dizia que toda criança tinha que ser apresentada ao templo aos 12 anos de idade. Então, quando ele completa esses 13 anos, pela primeira vez ele vai fazer a leitura da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. É conhecido no Pentateuco pelos cristãos como lei. Então, isso aqui é fácil você entender e levar para a sua sala. Essa maturidade eles adquiriram com 12 anos, é o que nós chamamos de Binai Mitzvah. Isso chama atenção porque a primeira vez que ele vai fazer isso, ele vai incorporar a partir daí e integrar um conjunto de homens, no mínimo 10 homens aí, nesse contexto. Nós chamamos aí de minyan. Anote bem isso aí, minyan. Esse minyan é um conjunto de 10 homens que realiza pequenas cerimônias. Por exemplo, eu posso juntar um número de homens, de 9 homens. A criança que está entrando agora, que tem 12 anos, ela já é responsável pela lei judaica e ela faz parte da minha minyan e ela pode fazer as festas judaicas, referidos os feriados e até o Shabá, que são os feriados de sábado, guardar o sábado. E ela vai ler parte da Torá nesses feriados. Ela tem o direito agora de participar da comunidade. Amém? Bem esclarecido, eu vou partir para o tópico de número 2, que fala sobre classificação com o presbítero Rafael. Vamos lá. As autoridades religiosas de Israel sempre classificaram os 10 mandamentos em 2 grupos, teológico e ético, vertical e horizontal. Relação do ser humano com Deus e com o próximo. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no primeiro e grande mandamento. Os da segunda tábua são éticos e consistem em amar o próximo como a si mesmo. Então, amado, entenda isso aqui. É interessante que há aí uma sequência do que nós chamamos de 613 mitzvot, ou 613 mandamentos. Eu falei na aula passada, e alguns alunos me mandaram alguns links pedindo para explicar um pouquinho sobre os 365 negativos e os 248 positivos. Essa nomenclatura é interessante. Quando nós juntamos 613. Então, 3 com 1, 4. Com mais 6, 10. Se aplica o que nós chamamos de decálogo. Então, se você fazer essa junção, nós vamos entender que há aí um certo resumo de Deus dos 613 preceitos, nós chamamos de mitzvot,
para 10. E isso é interessante e nos chama a atenção que nessa posição há um número fantástico, nós chamamos de número 5. Esse número 5, porque de onde se vai originar o número 5? 10 mandamentos. Tudo indica 5 em cada tábua. Nós não podemos asseverar, como eu falei. Mas a numeração 5, no livro que nós chamamos de livro de Moisés, ele traz um significado interessante, que é o significado dos sentidos do corpo. Por exemplo, visão, audição, paladar, olfato e tato. Daí, nós vamos encontrar alguns escritos nos evangelhos, como por exemplo Mateus 25:1, vai falar sobre o assunto. Nós vamos falar sobre o reino de Deus e a semelhança das 10 virgens, que 5 eram prudentes e outras 5 loucas. Então entende isso aqui, olha que interessante. Você me pediu para explicar um pouquinho sobre numerologia, eu vou falar um pouquinho sobre numerologia. Aí surge o que nós chamamos também em Mateus 25:15, que a seca dos 5 talentos. Então, na numerologia nós vamos ver que tudo está ali junto, mostrando que o próprio Jesus apontava para o Velho Testamento e dizia assim: eu estou cumprindo tudo que foi dito lá. Outra coisa que me chama a atenção está em João 4:18, quando Jesus diz para aquela mulher à beira do poço: chame os seus 5 maridos. Então, fica bem claro para que nós possamos entender que Jesus era perfeito em cumprir o que nós chamamos de numerologia. Então, junte para a sua sala: 6 com 1, 4, com mais 3 com 1, 4, com mais 6, 10. 613 seria 10, resumidamente 10 mitzvot. E nós teremos 10 dividido em 2, 5, 5, teremos essa numerologia bíblica. Professor Marcelo, sim? Também tem os ensinos da Igreja Romana e da Igreja Luterana, baseado na autoridade de Agostinho, que eles diziam que a primeira tábua tinha 3 mandamentos e a segunda 7, porque os 3 primeiros mandamentos se remetiam à natureza, à honra de Deus, e os 7 aos deveres do homem para com Deus, né? E há outros também que já falavam de 4 na primeira e 6 na segunda, porque o caso do 6º mandamento. E temos também a questão da numeração dos mandamentos, que não está na Bíblia, a questão de numeração de 1 a 10. Eles não estão numerados, eles não aparecem numerados. Primeiro aqui no livro de Êxodo, né, no versículo 2, fala assim: eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Os judeus acreditavam que esse era o primeiro mandamento, mas na verdade era apenas um prefácio da lei, uma apresentação de Deus, um prenúncio, um registro que esses mandamentos eram dados por Deus, porque ele está falando: eu sou o Deus que tirou da terra do Egito. Aquele mesmo Deus que tirou da terra do Egito, estou te enviando aqui essas ordenanças para vocês seguirem. É interessante quando você falou sobre Agostinho de Hipona, e me chamou o fato dessa atenção da sequência desses mitzvot. Ele fez a mesma coisa que eu fiz aqui, só de forma diferente. Ele juntou 6 com 1, que deu 7, que diz que eram os atributos, os deveres do homem, e o número 3, que então 613, 6 com 7, e o número 3, que é a perfeição. A honra de Deus, honrar a Deus. Agostinho foi... realmente fala, todos os 3 primeiros mandamentos falam a respeito de respeito e honra e obediência a Deus. Os outros são mais atributos humanos, né? Que é não cobiçarás, não mate, coisas que estão mais de acordo com a natureza humana, mas coisas também que devem ser seguidas, né? É interessante que Agostinho foi inteligente, né? Se nós olharmos para 613 aqui, ele foi inteligente. Eu vou continuar ainda com o professor Marcelo, que vai falar o tópico de número 3, forma. Sim, professor? Pois não. Forma. A forma dos 10 mandamentos é geralmente chamada de categórica ou absoluta. É uma das formas de lei que apresenta um estilo sóbrio e de estrutura rítmica, assonante, paralela e poética. Isso facilita a memorização e é apropriado para a leitura litúrgica e em grandes eventos religiosos, como foi feito em Deuteronômio capítulo 31, versículo 11. As proibições são sem concessão, não admite exceção. Aqui temos 8 proibições absolutas com a negação hebraica lo, que significa não. Forma incondicional, em tempo verbal, que nas línguas ocidentais é chamado de futuro.
Os outros 2 mandamentos dados a Israel são positivos: guardar o sábado e honrar pai e mãe. Só até aqui. Isso. Então, olha que interessante. Nós dividimos aqui em 10. Né? Nós falamos sobre 6 mais 1 mais 3. Agostinho diz aí 6 mais 1 e depois ele diz 3. E agora nós vamos ter o costume judaico que diz que nesse tópico a divisão será 8 mitzvot. Segundo eles, nessa contestação são 8 proibitivas. Para os judeus, 2 aí serão do que nós chamamos de positivas. Então, essa positividade para o judeu, isso aqui é interessante demais, amado. Ele diz que as 2 positivas é o Shabbat e honrar pai e mãe. Eu queria que vocês entendessem aí, a numerologia, o número 10, há uma perfeição no 10. É por isso que o salmista diz aí, em Salmos 32, versículo 2, né? Se vocês quiserem abrir na Bíblia judaica aí, diz assim, ó: entoar-te-ei hinos na harpa de 10 cordas. Então, essas 10 cordas faz menção aos 10 mandamentos. Olha que interessante. É também o número da perfeição das obras e da plenitude dos santos. É o que simboliza, né? É simbolizado por aquelas 10 cortinas. Isso aqui é interessante. Que por ordem do próprio Deus foram feitas no tabernáculo do testemunho. Então, 10 aí na numerologia é a perfeição que Deus traz para o seu povo entender de que Deus era perfeito, somente Ele era perfeito. Encontrou aí, professor Marcelo? Professor Rafael? Sim, Rafael? 32, 10. Salmos 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Olha que interessante. Então, amado, nós precisamos entender e estudar a Bíblia por um completo, para que nós continuemos a entender a base de tudo que Deus deixou. E Jesus continuou seguindo. Ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir a lei, como diz sua palavra. E nós vamos estudar isso um pouquinho mais tarde. Eu vou continuar no tópico número 3, a questão dos preceitos da lei. Uma só lei, com o presbítero Rafael. Tópico 3. A questão dos preceitos da lei. Uma só lei. Há uma corrente de interpretação que ensina ser o decálogo a lei moral, enquanto a parte da legislação mosaica que trata das cerimônias de sacrifício e festas religiosas, entre outras, é chamado de lei cerimonial. Esse pensamento nos parece inconsistente, pois não é ensino bíblico, nem os judeus jamais dividiram sua lei em moral e cerimonial. Ao longo da história, eles observaram o sábado e a circuncisão com o mesmo cuidado. Jesus disse que a circuncisão está acima do sábado. Então, professor, nesse tópico 3, eu falei sobre na lição passada a respeito desse tópico 3, e é interessante que nesse tópico os homens têm tentado, os estudiosos têm tentado trazer à tona de que ao longo de um tempo a junção da lei foi formada. Não. Nós precisamos entender que foi um pacto. E essa tradução da palavra pacto, no original hebraico, significa berit. Então, não é assim, berit, que no original hebraico significa pacto ou aliança. Então, nesse texto de uma só lei, nós precisamos entender que Yahrim fez uma berit com todo o povo. Então, uma aliança com todo o povo. Outra aliança que Yahrim fez com todo o povo, nós podemos dizer que é a mitzvah berit milá. Então, o que é a mitzvah berit milá? Nada mais é do que o ato da circuncisão. Então, esse ato da circuncisão representa um pacto entre Deus aí, e o povo judeu. Era um sacrifício que envolvia sangue. Então, nós precisamos entender que
Deus agora faz com o povo uma berit, que é uma aliança com o povo, e é interessante isso aqui, a aliança é feita com os 10 ditos ou 10 palavras, 10 mandamentos, e no sangue agora Adonai vai fazer o que nós chamamos aí de mitzvah berit bilá. Então entenda isso aí para que você leve para a sua sala por que aconteceu a circuncisão. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico de número 2, que fala a lei do Senhor e a lei de Moisés, com o professor Marcelo. Sim, meu amado. A lei do Senhor e a lei de Moisés. O que de fato existem são preceitos morais, cerimoniais e civis, mas a lei é uma só. É chamada de lei do Senhor porque veio de Deus, e de lei de Moisés porque foi ele o mediador entre Deus e Israel. Ambos os termos aparecem alternadamente na Bíblia. A cerimônia dos holocaustos, a circuncisão e o preceito sobre o cuidado dos bois são igualmente reconhecidos como a lei de Moisés. Então, amado, nós precisamos entender, como diz o professor Marcelo, que há aí, nesse entendimento, o que nós chamamos de preceitos. Preceito aí é o que nós chamamos, são os cuidados de Deus, né? Com as demais coisas pertinentes à casa de Adonai. E é interessante que há um cuidado de Deus para com todo o povo. Nós chamamos de lei de Moisés, porque foi Moisés o intermediador entre Deus e o povo. Então, entenda esse tópico. Entenda que Moisés entra como prefigura aí, como mediador, então ele vai ter o privilégio de ter seu nome na lei como lei de Moisés, ou que nós chamamos aí de decálogo. Amado, eu vou continuar no tópico de número 3, que fala acerca da lei de Deus, com o professor Marcelo ainda, para que ele continue na mesma sistemática, para nós possamos explicar esse tópico. Sim, professor Marcelo. A lei de Deus. A lei de Deus é todo o Pentateuco. Trata-se de um livro e não meramente das palavras escritas em tábuas de pedra. Isso precisa ficar muito claro, porque certos grupos sectários argumentam: você guarda a lei de Deus? Isso por causa do sábado, e transmite a falsa ideia de que a lei de Deus se restringe aos 10 mandamentos. Se eles guardam a lei de Deus, precisam observar os seus 613 preceitos. Do contrário, são sobre maldição. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tópico aí, que eu sei que eu sei que sua mão e sua língua está coçando para falar sobre isso, e eu vou deixar que você fale um pouquinho sobre esses conceitos e preceitos impregnados aí nessa revista, nesse tópico acerca das leis de Deus. Sim, pode falar. Eu vou pedir você que abra para mim. Sim, eu vou. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Mas é interessante quando nós falamos acerca desses tópicos, porque às vezes nós paramos para entender esses conceitos e algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: você segue os mandamentos de Deus? Né? Você é uma pessoa de Deus? Você segue os mandamentos de Deus? Guardar a lei de Deus, entenda isso aqui, guardar a lei de Deus não é só guardar os 10 mandamentos, não é só para nós, e nem tampouco dizer que eu guardo os 10 mandamentos, mas se nós formos falhos em um só, nós tropeçamos em todos os outros. Então, precisamos entender isso. E quem guarda os 10 mandamentos e não guarda os 613, segundo diz o professor Marcelo, está debaixo de maldição. É isso, professor? Exatamente. Gálatas 3, versículo de número 10. Diz assim a minha versão judaica: pois todo aquele que confia no guardar legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição, porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Então, foi falado aqui pelo nosso querido amigo evangelista Elias a respeito desses mandamentos. As pessoas muitas vezes indagam a gente, sim, e eu inclusive tenho alguns estudos guardados lá em casa já preparados para isso, mas não é nosso interesse debater a respeito do sábado, porque nós cristãos, nós somos cristãos messiânicos, e tem uma outra vertente que é judaico-cristã. Então eles seguem alguns costumes judeus. Mas Jesus mesmo, quando ele veio e morreu para nós,
ele colocou algumas coisas, algumas ordenanças que não eram válidas. Por exemplo, aqui, em Romanos 7, versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, o que quer dizer esse texto? Que todos nós que estamos em Cristo estamos mortos para a lei, porque de sorte que uma pessoa viúva não poderia se casar, e isso não ocorre, é o que não ocorre. O viúvo está liberado para casar, porque as leis, a partir do momento que a pessoa morre, esses preceitos, esses costumes, eles morrem junto com a pessoa. E se nós morremos em Cristo e ressuscitamos para a vida eterna, nós também estamos livres, né? Nós morremos para o mundo do pecado, morremos também para essas ordenanças. Nós seguimos a Jesus como Salvador e seguimos os mandamentos de Jesus, como eu pedi o presbítero Rafael para ler em Mateus 28, 20, que Jesus mesmo fala. Jesus deu alguns mandamentos para a gente no final, a última fala de Mateus. Lê para mim, por favor, Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Na Bíblia, no Novo Testamento, por acaso, uma pergunta que eu faço a eles: Jesus mandou guardar o sábado? É interessante que ele próprio aboliu o sábado. Ele não mandou, então ele mandou você seguir, ele mandou nós seguimos o que ele mandou, que é amar ao próximo e seguir ao mundo pregando o evangelho. Então o pessoal está preocupado com essa lei e ele se pode olhar que muitas pessoas não seguem da forma correta. Isso talvez não é um debate interessante para nós aqui, mas para os professores surgem essas dúvidas e você se sente obrigado a falar. Mas isso não tem nada a ver com o nosso estudo, com a doutrina da Assembleia de Deus. Mas é importante que os irmãos estudem e saibam, porque acontece várias vezes, já chegou na minha classe uma vez de adolescente, um questionamento de uma pessoa que era de uma determinada religião, que guardava o sábado. Então, eu com muita sabedoria consegui explicar, mas só que não é o fato da gente chegar num culto de domingo, numa escola bíblica, pregar a respeito disso, mesmo porque nós não vivemos esse tipo de costume. Muito bem lembrado, professor Marcelo, gostei desse tópico aí, um tópico muito bom. Quem sabe a gente está dando uma aula sobre esse tópico, né? É bem lembrado. Você, professor de casa, tem interesse de interagir com o professor Marcelo, mande seu endereço para nós possamos te enviar esse material acerca do Shabat. Eu vou continuar no tópico de número 4, a lei e a graça, a transitoriedade da lei, com o presbítero Rafael. Siga para mim, meu amado. A transitoriedade da lei. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei, os preceitos morais, cerimoniais e civis. O apóstolo Paulo é muito claro quando fala que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, era transitório. No entanto, a verdade moral contida no sistema mosaico, como disse o teólogo Tchafé, foi restaurado sobre a graça, mas adaptado à graça e não à lei. Isso diz respeito à sua função e não compromete a sua autoridade como revelação de Deus e parte das Escrituras divinamente inspiradas. Então, professor, olha que interessante. A transitoriedade, esse aqui é interessante, muito interessante, do ministério em letras de pedra, gravados na pedra, nos mostra quem? A vinda do Messias. Onde eu acho isso, professor Elias? Abra comigo 2 Coríntios 3, versículo 7 e versículo 10. Olha que interessante, diz assim: ora, se o
o que trazia a morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, veio como tal glória que o povo de Israel não conseguia contemplar a face de Moisés, por causa de seu brilho. Ainda que desvanecente, não será obra do Espírito acompanhada de glória maior? Então, amado, olha que interessante isso aqui. Ele está explicando, Paulo não está desmerecendo Moisés, mas está dizendo que Moisés era transitório. A lei gravada na pedra pelo próprio Deus, pelo próprio Yahweh, agora se faz transitória, porque ele envia o seu próprio filho para morrer no Calvário. E ele continua dizendo, de fato, olha que interessante isso aqui. Olha, pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória subjante das obras de inocentar pessoas? De fato, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso não é mais. Diz Paulo, porque se havia glória no que passou, quanto mais glória há no que perdura, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós precisamos entender que o pacto que nós chamamos de Berit, feito lá no Velho Testamento com Moisés e com todo o povo, ele era transitório, feito com um homem que iria morrer. O que nós chamamos aí de Berit Milá também era transitório e acabou com o passar do tempo. Mas o pacto feito por Jesus, o seu sangue, nunca passará, porque envolveu algo que somente ele foi capaz de fazer. Eu posso dar a minha vida em seu favor, mas eu não posso dar a minha vida em favor de muitos, como fez o Senhor Jesus. Eu vou seguir aqui no tópico de número 4 ainda, número 2, que fala sobre a graça. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus com o professor Marcelo. Vamos lá. Ainda pode ser acrescentado alguma coisa? Sim, claro. Anteriormente aí, em Gálatas 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, se nós somos justificados pela fé, morremos para Cristo. Antigamente, o pessoal utilizava para santificar uma série de costumes. Agora, após o véu do templo ser rasgado, Paulo muito bem explicou nesse versículo. Então, é a fé em Jesus Cristo, a fé na salvação, é que nos justifica e nos dá a chance de perdoar os pecados. Vamos lá. Tópico 2, a graça. O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo citaram Levítico 18:5 com meio hipotético de salvação pela observância da lei. Mas ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. O mais excelente dos rabis de Israel só conseguiu cumprir 230 pontos dos 613 preceitos, menos a metade, né, da lei. A lei diz faça e viva. No entanto, a graça diz viva e faça. Por essa razão, os cristãos estão debaixo da graça e não da lei. A lei não tem domínio sobre nós. Então, amado professor, essa semana parece que eu dava mais propício à filosofia. E eu coloquei aqui, viver na graça não quer dizer esquecer-se da lei. Anote isso aí na sua revista. Mas conservá-la e entender que somente Jesus cumpriu em totalidade. E por isso somente nele e somente dele somos carentes todos os dias. Então entenda, meu amado, somente Jesus conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Os demais tentaram, mas não conseguiram. E não vai existir um homem, nunca e não existirá, que cumprirá todos esses preceitos. Jamais. Somente Yeshua HaMashiach foi capaz de cumprir os 613 mandamentos e também os 10 estipulados por Deus, para que todo homem entenda que somente nele há a plenitude do Espírito Santo que habita nele e mora nele por causa do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tópico de número 3, os mandamentos de Cristo com o professor Rafael. Siga, meu amado.
perguntaram a Jesus o que se deve fazer para executar as obras de Deus. A resposta não foi guardar o sábado, nem a lei e nem os 10 mandamentos, mas exercer fé em Jesus. Essa doutrina é ratificada mais adiante em Jó 3:23. Jesus falou diversas vezes sobre o novo mandamento, a lei de Cristo, o amor operando pelo Espírito Santo na vida cristã. O Senhor Jesus não incluiu o sistema mosaico na grande comissão. Ele disse para guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O mandamento de Cristo é a fé nele, é a lei do amor e não a letra da lei. Quem ama Cristo tem a lei do Espírito em seu coração. Amém. Vou continuar filosofando e dizer que a fé em Yeshua HaMashiach está acima de toda a lei. Isso aqui é interessante. E seguir seus mandamentos são viver o seu amor pelo próximo. Eu queria que você guardasse isso bem. A fé em Yeshua HaMashiach está acima de toda a lei. E seguir seus mandamentos são viver o seu amor pelo próximo. Eu queria que os homens, os grandes homens de Deus da bancada, abrissem para mim João 13, 34, 35, para que nós possamos entender que em todo o período que nós vivemos, olha que interessante, professor, anote isso aqui na sua revista, pelo amor de Deus. Nós tínhamos 613 preceitos, 613 mitzvot, quando o homem criou os conceitos, né? Aquela coisa toda de que levante o animal, não padeça, não deixe que humilhe. Era uma série de regras, não come animal saltitante e vai por aí afora. Deus vem e entrega 10 mandamentos. Resume os 613 em 10. Nós podemos dizer assim. Agora vem Jesus. E Jesus faz algo interessantíssimo. Jesus diz: vocês tinham 613, teve 10, e agora eu vou deixar para vocês somente um mandamento, que está em João 13, 34, 35. Professor Marcelo, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Logo nós podemos entender que é o único mandamento. Conhecereis que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Então, amei-vos uns aos outros. É interessante esse tópico, vou até parar um pouquinho nesse tópico aqui. Quantas pessoas na igreja não perdoam o irmão? Quantos pastores estão brigando por campos e duelando entre si posições onde eles são os maiores, onde eles têm, onde eles podem, e o reino de Yeshua desceu? Amados, quando Jesus diz: e conhecereis que sois meus discípulos, então o ato de conhecer o discípulo ele ama o seu próximo. Eu sempre digo isso na minha sala, que Jesus, quando nós instituímos, é interessante isso aqui, quando Deus encontra o homem e coloca ele num sistema de tribo, 12 tribos. Jesus vem e coloca o homem para viver um reino, o reino de Yeshua, o reino de Deus. Nós passamos e voltamos ao sistema de tribo de novo. É a minha tribo assembleiana, é a minha tribo batista, é a minha tribo pentecostal, é a minha tribo presbiteriana. E aí nós vimos Jesus resumir todos os mandamentos e dizer: conhecereis que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Então nós precisamos ter o amor de Cristo dia após dia na nossa igreja. A conclusão diz o seguinte: a tendência humana é se esforçar para merecer a salvação. Por isso, ainda há aqueles que se ofendem com a mensagem de que a salvação é pela fé em Jesus, sem as obras da lei. O que tais pessoas querem é fazer do cristianismo
um remendo de pano novo em veste velha. Então, meu amado, que nós possamos entender que somente Ele foi capaz de redimir a minha e a sua alma e a alma de todos que estão na sua sala. Por Ele e para Ele nós vivemos, porque Ele foi o único capaz de se fazer maldito no madeiro, por minha e por sua causa. Que você reflita acerca de tudo que foi falado nessa lição e que Deus possa te abençoar. Vou deixar aqui as considerações finais dos meus amigos e professores, desde já agradecendo pela presença de cada um. Que Deus te abençoe, professor Marcelo e presbítero Rafael. Professor Marcelo, considerações finais com o senhor. Eu desde já agradeço ao presbítero Elias pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez. E fica aí a dica para os nossos queridos professores que nos assistem, né? Estudem bem, estudem esses textos, estudem a revista e levem esses conhecimentos para a classe de vocês a respeito de Jesus. Porque muitas pessoas, como foi falado na lição, preocupam-se muito com a lei, com o que está escrito na lei, mas se esquecem do amor de Jesus Cristo, do que foi falado, amai-vos uns aos outros. Quando você ama ao seu próximo, é muito fácil você não matar, é muito fácil você não roubar, você não vai querer prejudicar ao seu semelhante, você está querendo sempre estar junto, ajudando e fortalecendo, claro, né, fortalecendo o seu vínculo com os nossos amigos cristãos e muitas vezes não cristãos. Então, fica para vocês essa dica aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um que está nos assistindo grandemente. Presbítero Rafael. Desde já também agradeço pelo mais esse tempo em que passamos aqui juntos estudando, e que os irmãos continuem conosco e levem para a sua sala. O amor ao próximo é coisa que nós precisamos ter conosco. Amém. Então, amado, reflita nessa lição, estude em casa, continue acessando os nossos sites, EBP em Foco, no www.escoladominical.com e nos demais links que estão aí na internet para que você tenha uma excelente aula. Um forte abraço, queria desejar a vocês uma aula maravilhosa, uma aula cheia de paz, uma aula cheia de graça de Deus e, acima de tudo, uma aula cheia de questionamento, porque o questionamento gera em nós a atitude de estudo. Professor, é uma honra ter você mais uma vez conosco. Um forte abraço e a paz do Senhor, que Deus te abençoe.